Mente fraca, a mente forte. Cultive disciplina e autocontrole para encontrar paz interior. Rafael acorda com o som frenético do trânsito lá fora. Os carros buzinam. As vozes apressadas das pessoas ecoam pela janela. O caos da cidade grande entra em seu quarto, como se quisesse sufocá-lo. Ele sente um aperto no peito, uma inquietude familiar que teima em acompanhá-lo. A mente está em um turbilhão. As listas de tarefas se acumulam, os prazos se aproximam, a pressão é constante. Um nó na garganta lhe diz o que ele não consegue ignorar. A busca incessante pelo reconhecimento. Profissional de marketing, Rafael se entrega ao que faz. A expectativa de ser visto, de receber elogios, é um combustível potente, mas desgastante. No entanto, essa busca incessante faz seu coração acelerar e sua mente girar como uma roda sem fim. Ele se pergunta se vale a pena a corrida, se esse reconhecimento realmente traz a paz interior que tanto almeja. Mente forte, mente fraca. A frase repete-se em sua cabeça como um mantra. E no meio de tudo isso, ele se sente irreversivelmente preso a uma mente fraca. Em dias assim, a meditação parece ser sua única tábua de salvação. Descoberta por um acaso, quando leu um livro de Sêneca, a filosofia estoica ressoou fundo em seu ser. Aceitar o que não se pode controlar era uma ideia que o intrigava e ao mesmo tempo apavorava. No entanto, a disciplina da prática matinal sempre foi um caminho difícil para ele. Cada manhã é um novo desafio. Sentar-se em silêncio, respirar, tentar silenciar o turbilhão interno é um esforço hercúleo. O vazio no estômago se torna um parceiro constante, mas Rafael insiste. Ele sabe que por detrás da névoa da ansiedade existe uma luz que precisa ser descoberta. Mas a vida é imprevisível. Um dia, enquanto estava imerso em seus pensamentos, uma mensagem aparece em sua tela. É a demissão. Um abalo sísmico. Seu corpo responde com um frio na espinha e a mente declama um coro de dúvidas. Por que estou aqui? O que fiz de errado? Minha vida inteira girou em torno do que eu faço, e agora isso? O peso das escolhas torna-se insuportável. Ele questiona o valor que atribui à aprovação dos outros. A voz interna, que antes gritou por reconhecimento, agora ecoa um lamento de incerteza. Sentado em uma praça ao pôr do sol, Rafael observa as cores mudando no céu, uma paleta de rosas e laranjas. Este momento traz uma leveza, mas também uma pergunta dilacerante. Sou refém da ansiedade, ou posso transformar essa dor em algo significativo? E som do mundo ao seu redor se dissolve, e o turbilhão interno agora é mais um murmúrio. A liberdade que busca parece estar ao seu alcance, mas a coragem para mudar ainda falta. É um dilema profundo. A mente fraca que se alimenta do caos, ou a mente forte que busca autocontrole? O que ele escolherá fazer a seguir? A resposta flutua na brisa tranquila da tarde, repleta de possibilidades, enquanto ele espera para confrontar seus medos e descobrir uma nova vida em meio ao desassossego. Ei! Antes de continuarmos com essa reflexão poderosa, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo que pode mudar sua vida. E já que você está aí, deixa aquele like que ajuda muito no crescimento desse canal e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. É muito importante para mim saber quem faz parte dessa comunidade de pessoas focadas em evolução e força mental. Vamos juntos nessa jornada estoica. Rafael observa o céu alaranjado, as nuvens se dissipando lentamente e um pensamento o assombra.
A beleza do pôr do sol é poética, quase romântica, mas em seu coração existe um peso que vai além da demissão. É como se ele estivesse prestes a afundar em uma maré de insegurança, um vórtice que suga todas as esperanças de um futuro tranquilo. O vazio que sentia antes parece se expandir, transformando-se em uma sombra densa que cobre sua essência. Ele foca na própria respiração, tentando trazer a calma que tanto busca, mas cada inalação é uma luta contra a tempestade dentro dele. Os olhos fechados fazem o mundo exterior desaparecer, mas os gritos da mente ainda ecoam. Você é um fracasso, nunca será bom o suficiente. Essas vozes internas ensinam Rafael uma lição amarga, mais dura do que qualquer rótulo que possa sofrer socialmente. O reconhecimento que tanto desejou se revela um espelho quebrado. Ele reflete a própria insegurança. Então, uma lembrança antiga explode em sua mente, como um filme que ele havia esquecido, sua infância. Ele se recorda de quando ia ao parque, com os amigos, deslizando no escorregador e rindo até a barriga doer. Era um tempo livre do peso das expectativas, mas, ultrapassando aquelas memórias felizes, aparece a figura do pai. As palavras não ditas, o olhar sério e crítico. Faça melhor. O eco dessa frase, uma mantra de uma infância em busca de aprovação, retorna, ferindo como um punhal. A verdade bombardeia Rafael com uma força esmagadora. Ele nunca aprendeu a se aprovar, compreender que sua busca por reconhecimento é um ciclo de validação que nunca chega a fim dói mais do que a demissão. Ele percebe que, na verdade, tentou construir seu valor em pilares de apreciação externa, enquanto seu interior permanecia vazio, como uma casca sem fruto. O caos mental que tanto teme é o resultado de suas próprias correntes, autojulgamentos, comparações, expectativas inflacionadas. No momento em que essa epifania se instala, o silêncio externo do pôr do sol contrasta com o furacão que se forma dentro dele. A crise existencial não é apenas sobre o trabalho, mas sobre a identidade que ele construiu em torno dela. O peso do que seus colegas pensavam, o reconhecimento que o alimentava, agora se transforma em areia movediça, puxando-o para baixo, feito uma lua cheia que perde a gravidade. Ele se vê, mais uma vez, sentado na praça, mas agora o olhar não é apenas para o horizonte. É um confronto brutal com si mesmo. A pergunta que se levanta é ainda mais dolorosa: quem sou eu, se não sou o que faço? Os padrões destrutivos são suas correntes, e ele é o único responsável por elas. O desejo de soluções externas se desmorona ao entrar em contato com a verdade nua. Ele precisa se desfazer dessas correntes. As pessoas ao seu redor aparecem em movimento, cada uma seguindo seu destino, alheias à tempestade que se promove em sua mente. Rafael tenta reverter o olhar, mas a consciência do momento é avassaladora. Um nó na garganta surge, e ele sente a urgência de mudar antes que qualquer coisa o consuma por completo. Mas, onde encontrar esse ponto de virada? Em meio a essa crise interna, ele pega o telefone, as notificações pipocando sobre a tela e uma grande e amarga pergunta povoando sua mente. O que realmente importa? A resposta permanece flutuando nas sombras da sua incerteza, assim como o brilho do sol se esvaindo lentamente no horizonte. Uma sensação de isolamento o envolve. Mas talvez essa solidão seja o primeiro passo para um novo começo. Agora, com o coração pulsando e a mente em chamas, Rafael se levanta. O que fará a seguir? A dúvida se transforma em desejo de ação, mas seus pés continuam paralisados na calçada. É hora de confrontar não apenas o mundo lá fora, mas a própria mente que lhe aprisiona. Uma escolha que pode levá-lo ao abismo
ou a libertação. O futuro ainda é uma incógnita, mas uma coisa é certa: a transformação está apenas começando. Rafael permanece parado na calçada, com o olhar fixo no horizonte onde o sol se despedia. O frio da demissão ainda ardia em seu corpo. A mente, em campo de batalha, ecoava os gritos da insegurança. Ele se esforçava para escapar do caos interno, mas cada tentativa de busca por paz apenas parecia aprofundar o desassossego. A luz dourada do pôr do sol misturava-se ao peso que sentia no peito, como se o próprio céu estivesse ciente de sua tormenta. Por que eu não consigo me livrar disso? Uma voz interna, mais cruel que qualquer crítica externa, repetia. Rafael olhou para os outros na praça, o riso desgastado pela pressão que sempre sentiu. Todos pareciam absortos em suas vidas. No entanto, para ele, o vivo contraste de suas almas desconectadas o afligia. O que eles tinham que ele não possuía? Uma resposta tangível para essa questão sempre lhe escapara. A mente, transbordando de comparações, o mantinha preso na armadilha da dúvida. Sou uma sombra do que poderia ser. Peso das expectativas. As vozes que o seguiam desde a infância exigiam o tempo todo que ele fosse melhor. Quando os olhos estavam fechados e o silêncio preenchia o espaço, as sombras de sua infância surgiam. Essa busca por aprovação que o cerceava. Lembranças distantes, mas intensas, esmagavam sua autoestima. E se essa é a única vida que tenho, como estou gastando meu tempo? Uma epifania dolorosa lhe atravessou. Sua existência inteira estava fundamentada na valorização alheia. O reconhecimento que tanto procurava se mostrava como um fantasma que lhe enganava. Um ciclo vicioso que o aprisionava, impedindo-o de ser quem realmente era. Ele não sabia os limites entre ser Rafael, o profissional, e Rafael, o ser humano. Era um padrão destrutivo que há muito tempo se tornara sua identidade. Então, em um clarão de dor crua, ele viu. Tudo o que considerava como identidade, os rótulos e as definições que construíra, não eram senão fraquezas disfarçadas. Eu sou o que eu faço. Havia sido seu lema autoimposto. Mas e se eu faço, não o definisse? A sensação de ser incapaz de criar uma definição de si mesmo sem... Ele não se sentia corajoso. Sentia-se desabotinado. Mais uma vez, o eco de quem sou eu se não sou o que faço se multiplicava, como se tomasse a forma de um monstro de muita força. E assim, no meio do silêncio que se seguiu, uma pequena voz interior começou a emergir. É hora de quebrar essas correntes. Essa semente de pensamento quase imperceptível carregava um potencial transformador que Rafael não poderia ignorar. O caminho seria longo e repleto de espinhos. A disciplina, o autocontrole, seriam aliados necessários. Mas a verdadeira batalha seria contra a sua mente fraca, essa que o mantinha preso ao que não controla. E só ali, sob aquele céu que escurecia, uma fração de esperança surgiu debaixo do peso do desespero. A dúvida implacável permanecia. Conseguiria Rafael finalmente se libertar das amarras que ele mesmo criara? Sabia que a transformação começaria quando ele parasse de buscar em outros a validação que já deveria existir dentro dele. Mas como iniciar esse embate? Durante quanto tempo estaria disposto a enfrentar o que mais teme? A luta pela paz interior apenas começava. Rafael se permitiu um instante de silêncio após a tempestade interna. O peso das lágrimas, embora liberatório, o arrastava às profundezas do desespero. Em meio à penumbra da praça, uma percepção surgiu, como um fio tênue de luz buscando romper a escuridão. A fragilidade de sua própria mente se expôs. Ele não era apenas um profissional, não era apenas a construção que fizera sobre si mesmo
em busca de reconhecimento. Aquela estrutura frágil, erguida com as pedras das expectativas alheias, agora estava desmoronando. Rafael se questionou por que havia se deixado aprisionar. As vozes que ecoavam em sua mente, exigindo que fosse melhor, mais reconhecido, sempre o levavam a um ciclo vicioso de autocrítica, sustentado por pilares de aceitação externa. E percebeu que estava se alimentando de um padrão de auto-engano. Era como se tivesse ficado cego, enxergando apenas o que queria, e não a verdade nua e crua diante de si. Ele se via afundando em um mar de comparações, enquanto observava cada pessoa ao seu redor parecer seguir um caminho claro. E se a verdadeira liberdade estiver em me soltar dessas correntes, pensou. Mas a ideia parecia distante, quase uma utopia. O silêncio que tanto buscava frequentemente se tornava um campo de batalha, onde suas fraquezas e medos se manifestavam com uma clareza angustiante. O que realmente importava? O reconhecimento? Ou a aceitação de quem ele era, independentemente das validações externas? Em um flash de autocompaixão, uma nova voz emergiu. Eu sou mais do que isso. A epifania lhe atingiu como uma onda, e pela primeira vez, ele começou a questionar a narrativa que havia construído. O ato de procurar constantemente a aprovação do outro, de moldar sua identidade como um reflexo de suas conquistas, vigorava em sua mente como um ciclo interminável de insatisfação. A lembrança do escorregador da infância lhe veio à mente, atraído pela liberdade daquelas risadas despreocupadas. Rafael se deu conta de que, em sua busca incessante por reconhecimento, havia perdido não só a leveza, mas também a essência de quem era. Ele não queria carregar o peso de ser o melhor. Queria aprender a ser suficiente. Aquela visão de estágio mental frágil que ele projetava tinha sido uma armadilha. Pior que isso, tornar-se um prisioneiro de uma rotina em busca de validação. Rafael agora sentia a necessidade de confrontar sua mente. O frio intenso tomava conta dele, não mais como um sinal de sua insegurança, mas como um convite à ação. Ele precisava entender a ansiedade que o consumia, a sensação de descontrole. A liberdade não vinha do reconhecimento, mas da capacidade de se manter firme em sua própria verdade, sem se render à ilusão da aprovação. O caos mental que havia alimentado era resultado de sua própria mente fraca, e isso não poderia mais continuar. Levando as mãos ao peito, ele sentiu o coração pulsar com um novo propósito. O vazio existencial que antes o oprimia, agora era uma tela em branco. O que Rafael escolheria pintar sobre ela? A batalha interna estava longe de terminar, mas pela primeira vez surgiu uma pequena chama de esperança em meio à escuridão. Não seria fácil. O autocontrole e a disciplina exigiriam um esforço hercúleo, mas a necessidade de criar um espaço sagrado dentro de si, onde pudesse encontrar paz genuína, não poderia ser ignorada. Com o último olhar para o pôr do sol que derretia em cores vibrantes no horizonte, ele percebeu que a jornada estava apenas começando. As pessoas ao redor continuavam suas rotinas, mas Rafael não poderia mais caminhar apenas como uma sombra. Ele precisava confrontar seus demônios e finalmente começar a construção de uma mente forte. No entanto, uma pergunta ainda pairava no ar. Estaria ele realmente preparado para enfrentar as verdades desconfortáveis que sua mente frágil escondia? A resposta se escondia no silêncio, e a transformação já não era uma possibilidade distante, mas uma urgência impertinente em sua nova realidade. Rafael ainda estava de pé na calçada, o olhar perdido no horizonte, quando uma sensação profunda de desconforto tomou conta dele. O vazio do pôr do sol era um reflexo direto da escuridão dentro de sua mente.
Ele se deu conta de que a batalha não era com o mundo à sua volta, mas com a prisão de sua própria criação mental. A mente fraca que possuía não era apenas um fardo, era uma cadeia que ele mesmo forjara. Por que continuo vivendo dominado pela mente fraca? A pergunta ecoava, terna e cruel, em meio à tumultuada adivinhação das suas memórias. Ele se lembrava daquelas tardes no colégio, quando as expectativas eram uma sombra constante. O riso dos colegas soava distante, como um eco perdido. Tudo o que fazia parecia sempre insuficiente. Todo o esforço era motivado pelo desejo de ser visto, de agradar os outros. A verdade pura e dolorosa se impôs, como um peso no peito. Ele havia construído sua identidade em torno da aprovação externa. Uma construção frágil, prestes a desmoronar. Enquanto o silêncio cercava, Rafael percebeu que esse mesmo silêncio amplificava os gritos internos. As palavras da sua infância se tornaram um mantra cruel em sua mente. Faça melhor. Não é suficiente. Ressoavam como uma sentença de condenação. No fundo, ele sabia que essa busca por validação era um padrão repetido que o estava levando a um abismo. Cada dia, uma nova rodovia de expectativas e comparações. E ele estava preso, mesmo que as chaves estivessem em suas mãos. Por que busco controlar o que não depende de mim? Ele questionou, a voz interna agora mais amarga. Era como se estivesse de frente a um espelho quebrado, refletindo pedaços de um eu fragmentado. A sensação de que poderia ter mudado tudo isso antes, de que poderia ter quebrado esse ciclo, o consumiu. Toda vez que se deixava levar pela ansiedade, ele perdia um pouco mais de si. As comparações se transformaram em grilhões, e o apego ao seu trabalho se transformou em um grito de socorro. A memória de uma conversa com um amigo, anos atrás, surgiu de repente. Rafael, você precisa entender que não é o que você faz, mas quem você é. Na época, ignorou. Mas agora, essa afirmação parecia carregar um peso imenso. Ele nunca havia se permitido explorar a realidade de seus próprios sentimentos, sempre escondendo-se atrás de resultados e validações. O controle que buscava, sempre almejando alcançar o incontrolável, o manteve incapaz de ver sua própria força. A liberdade estava sempre ao alcance, mas ele se permitia ser um refém de sua própria mente. Até quando vou fugir da minha responsabilidade de disciplinar minha própria mente? O pensamento o atingiu com a força de um soco no estômago. A verdadeira luta não era enfrentar os outros, mas a batalha incessante que travava dentro de si. Ele percebeu que esse autocontrole que tanto buscava estava, na verdade, enfraquecido pela falta de disciplina. Ele precisava assumir a responsabilidade pela sua própria vida e por suas reações. Tudo o que buscava fora, sempre um reflexo daquilo que deveria encontrar dentro de si. A libertação não viria de aplausos ou de reconhecimento, mas da aceitação dolorosa de que ele era muito mais do que uma série de rótulos. Essa revelação lhe causou um desmoronamento interno. Era hora de encarar a verdade dolorosa sobre si mesmo e o papel que sua mente fraca desempenhava em seu sofrimento. Rafael respirou fundo, sentindo a necessidade cada vez mais urgente de romper essas correntes. A escolha certa não era a mais fácil, mas ao mesmo tempo parecia ser a única. O futuro estava diante dele como um mistério. O caos da mente ainda persistia, mas uma nova semente de coragem havia sido plantada. Estava claro que o caminho seria longo e exigiria uma disciplina jamais praticada.
Mas ele finalmente entendia que a verdadeira transformação começava com o simples ato de decidir. E agora, mais do que nunca, a pergunta se tornou um grito. Estou pronto para enfrentar a verdade da minha mente. Rafael ainda estava de pé na calçada, o olhar perdido no horizonte, quando uma sensação profunda de desconforto tomou conta dele. O vazio do pôr do sol era um reflexo direto da escuridão dentro de sua mente. Ele se deu conta de que a batalha não era com o mundo à sua volta, mas com a prisão de sua própria criação mental. A mente fraca que possuía não era apenas um fardo. Era uma cadeia que ele mesmo forjara. Por que continuo vivendo dominado pela mente fraca? A pergunta ecoava, terna e cruel, em meio à tumultuada adivinhação das suas memórias. Ele se lembrava daquelas tardes no colégio, quando as expectativas eram uma sombra constante. O riso dos colegas soava distante, como um eco perdido. Tudo o que fazia parecia sempre insuficiente. Todo esforço era motivado pelo desejo de ser visto, de agradar os outros. A verdade pura e dolorosa se impôs, como um peso no peito. Ele havia construído sua identidade em torno da aprovação externa. Uma construção frágil, prestes a desmoronar. Enquanto o silêncio cercava, Rafael percebeu que esse mesmo silêncio amplificava os gritos internos. As palavras da sua infância se tornaram um mantra cruel em sua mente. Faça melhor, não é suficiente. Ressoavam como uma sentença de condenação. No fundo, ele sabia que essa busca por validação era um padrão repetido que o estava levando a um abismo. Cada dia, uma nova rodovia de expectativas e comparações. E ele estava preso, mesmo que as chaves estivessem em suas mãos. Por que busco controlar o que não depende de mim? Ele questionou, a voz interna agora mais amarga. Era como se estivesse de frente a um espelho quebrado, refletindo pedaços de um eu fragmentado. A sensação de que poderia ter mudado tudo isso antes, de que poderia ter quebrado esse ciclo, o consumiu. Toda vez que se deixava levar pela ansiedade, ele perdia um pouco mais de si. As comparações se tornaram grilhões, e o apego ao seu trabalho se transformou em um grito de socorro. A memória de uma conversa com um amigo, anos atrás, surgiu de repente. Rafael, você precisa entender que não é o que você faz, mas quem você é. Na época, ignorou. Mas agora, essa afirmação parecia carregar um peso imenso. Ele nunca havia se permitido explorar a realidade de seus próprios sentimentos, sempre escondendo-se atrás de resultados e validações. O controle que buscava, sempre almejando alcançar o incontrolável, o manteve incapaz de ver sua própria força. A liberdade estava sempre ao alcance, mas ele se permitia ser um refém de sua própria mente. Até quando vou fugir da minha responsabilidade de disciplinar minha própria mente? O pensamento o atingiu com a força de um soco no estômago. A verdadeira luta não era enfrentar os outros, mas a batalha incessante que travava dentro de si. Ele percebeu que esse autocontrole, que tanto buscava, estava, na verdade, enfraquecido pela falta de disciplina. Ele precisava assumir a responsabilidade pela sua própria vida e por suas reações. Tudo o que buscava fora, sempre um reflexo daquilo que deveria encontrar dentro de si. A libertação não viria de aplausos ou de reconhecimento, mas da aceitação dolorosa de que ele era muito mais do que uma série de rótulos. Essa revelação lhe causou um desmoronamento interno. Era hora de encarar a verdade dolorosa sobre si mesmo e o papel que sua mente fraca desempenhava em seu sofrimento. Rafael respirou fundo, sentindo a necessidade cada vez mais urgente de romper essas correntes. A escolha certa não era mais fácil, mas ao mesmo tempo parecia ser a única. E o futuro estava diante dele como um mistério. O caos da mente ainda persistia,
mas uma nova semente de coragem havia sido plantada. Estava claro que o caminho seria longo e exigiria uma disciplina jamais praticada, mas ele finalmente entendia que a verdadeira transformação começava com o simples ato de decidir. E agora, mais do que nunca, a pergunta se tornou um grito: estou pronto para enfrentar a verdade da minha mente? Rafael ainda estava de pé na calçada, o olhar perdido no horizonte, quando uma sensação profunda de desconforto tomou conta dele. O vazio do pôr do sol era um reflexo direto da escuridão dentro de sua mente. Ele se deu conta de que a batalha não era com o mundo à sua volta, mas com a prisão de sua própria criação mental. A mente fraca que possuía não era apenas um fardo, era uma cadeia que ele mesmo forjara. Por que continuo vivendo dominado pela mente fraca? A pergunta ecoava, terna e cruel, em meio à tumultuada adivinhação das suas memórias. Ele se lembrava daquelas tardes no colégio, quando as expectativas eram uma sombra constante. O riso dos colegas soava distante, como um eco perdido. Tudo o que fazia parecia sempre insuficiente. Todo o esforço era motivado pelo desejo de ser visto, de agradar os outros. A verdade pura e dolorosa se impôs, como um peso no peito. Ele havia construído sua identidade em torno da aprovação externa. Uma construção frágil, prestes a desmoronar. Enquanto o silêncio cercava, Rafael percebeu que esse mesmo silêncio amplificava os gritos internos. As palavras da sua infância se tornaram um mantra cruel em sua mente. Faça melhor. Não é suficiente. Ressoavam como uma sentença de condenação. No fundo, ele sabia que essa busca por validação era um padrão repetido que o estava levando a um abismo. Cada dia uma nova rodovia de expectativas e comparações. E ele estava preso, mesmo que as chaves estivessem em suas mãos. Por que busco controlar o que não depende de mim? Ele questionou, a voz interna agora mais amarga. Era como se estivesse de frente a um espelho quebrado, refletindo pedaços de um eu fragmentado. A sensação de que poderia ter mudado tudo isso antes, de que poderia ter quebrado esse ciclo, o consumiu. Toda vez que se deixava levar pela ansiedade, ele perdia um pouco mais de si. As comparações se tornaram grilhões, e o apego ao seu trabalho se transformou em um grito de socorro. A memória de uma conversa com um amigo, anos atrás, surgiu de repente. Rafael, você precisa entender que não é o que você faz, mas quem você é. Na época ignorou, mas agora essa afirmação parecia carregar um peso imenso. Ele nunca havia se permitido explorar a realidade de seus próprios sentimentos, sempre escondendo-se atrás de resultados e validações. O controle que buscava, sempre almejando alcançar o incontrolável, o manteve incapaz de ver sua própria força. A liberdade estava sempre ao alcance, mas ele se permitia ser um refém de sua própria mente. Até quando vou fugir da minha responsabilidade de disciplinar minha própria mente? O pensamento o atingiu com a força de um soco no estômago. A verdadeira luta não era enfrentar os outros, mas a batalha incessante que travava dentro de si. Ele percebeu que esse autocontrole que tanto buscava estava, na verdade, enfraquecido pela falta de disciplina. Ele precisava assumir a responsabilidade pela sua própria vida e por suas reações. Tudo o que buscava fora, sempre um reflexo daquilo que deveria encontrar dentro de si. A libertação não viria de aplausos ou de reconhecimento, mas da aceitação dolorosa de que ele era muito mais do que uma série de rótulos. Essa revelação lhe causou um desmoronamento interno. Era hora de encarar a verdade dolorosa sobre si mesmo e o papel que sua mente fraca desempenhava em seu sofrimento. Rafael respirou fundo, sentindo a necessidade cada vez mais urgente de romper essas correntes. A escolha certa
Não era mais fácil, mas ao mesmo tempo parecia ser a única. O futuro estava diante dele como um mistério. O caos da mente ainda persistia, mas uma nova semente de coragem havia sido plantada. Estava claro que o caminho seria longo e exigiria uma disciplina jamais praticada. Mas ele finalmente entendia que a verdadeira transformação começava com o simples ato de decidir. E agora, mais do que nunca, a pergunta se tornou um grito. Estou pronto para enfrentar a verdade da minha mente. Rafael ainda estava de pé na calçada, o olhar perdido no horizonte, quando uma sensação profunda de desconforto tomou conta dele. O vazio do pôr do sol era um reflexo direto da escuridão dentro de sua mente. Ele se deu conta de que a batalha não era com o mundo à sua volta, mas com a prisão de sua própria criação mental. A mente fraca que possuía não era apenas um fardo, era uma cadeia que ele mesmo forjara. Por que continuo vivendo dominado pela mente fraca? A pergunta ecoava, terna e cruel, em meio à tumultuada adivinhação das suas memórias. Ele se lembrava daquelas tardes no colégio, quando as expectativas eram uma sombra constante. O riso dos colegas soava distante, como um eco perdido. Tudo o que fazia parecia sempre insuficiente. Todo esforço era motivado pelo desejo de ser visto, de agradar os outros. A verdade pura e dolorosa se impôs, como um peso no peito. Ele havia construído sua identidade em torno da aprovação externa. Uma construção frágil, prestes a desmoronar. Enquanto o silêncio o cercava, Rafael percebeu que esse mesmo silêncio amplificava os gritos internos. As palavras da sua infância se tornaram um mantra cruel em sua mente. Faça melhor. Não é suficiente. Ressoavam como uma sentença de condenação. No fundo, ele sabia que essa busca por validação era um padrão repetido que o estava levando a um abismo. Cada dia uma nova rodovia de expectativas e comparações. E ele estava preso, mesmo que as chaves estivessem em suas mãos. Por que busco controlar o que não depende de mim? Ele questionou. A voz interna agora mais amarga. Era como se estivesse de frente a um espelho quebrado, refletindo pedaços de um eu fragmentado. A sensação de que poderia ter mudado tudo isso antes, de que poderia ter quebrado esse ciclo, o consumiu. Toda vez que se deixava levar pela ansiedade, ele perdia um pouco mais de si. As comparações se tornaram grilhões, e o apego ao seu trabalho se transformou em um grito de socorro. A memória de uma conversa com um amigo, anos atrás, surgiu de repente. Rafael, você precisa entender que não é o que você faz, mas quem você é. Na época, ignorou. Mas agora, essa afirmação parecia carregar um peso imenso. Ele nunca havia se permitido explorar a realidade de seus próprios sentimentos, sempre escondendo-se atrás de resultados e validações. O controle que buscava, sempre almejando alcançar o incontrolável, o manteve incapaz de ver sua própria força. A liberdade estava sempre ao alcance, mas ele se permitia ser um refém de sua própria mente. Até quando vou fugir da minha responsabilidade de disciplinar minha própria mente? O pensamento o atingiu com a força de um soco no estômago. A verdadeira luta não era enfrentar os outros, mas a batalha incessante que travava dentro de si. Ele percebeu que esse autocontrole que tanto buscava estava, na verdade, enfraquecido pela falta de disciplina. Ele precisava assumir a responsabilidade pela sua própria vida e por suas reações. Tudo o que buscava fora, sempre um reflexo daquilo que deveria encontrar dentro de si. A libertação não viria de aplausos ou de reconhecimento, mas da aceitação dolorosa de que ele era muito mais do que uma série de rótulos. Essa revelação lhe causou um desmoronamento interno. Era hora de encarar a verdade dolorosa sobre si mesmo e o papel que sua mente fraca desempenhava em seu sofrimento.
Rafael respirou fundo, sentindo a necessidade cada vez mais urgente de romper essas correntes. A escolha certa não era a mais fácil, mas ao mesmo tempo parecia ser a única. O futuro estava diante dele como um mistério. O caos da mente ainda persistia, mas uma nova semente de coragem havia sido plantada. Estava claro que o caminho seria longo e exigiria uma disciplina jamais praticada. Mas ele finalmente entendia que a verdadeira transformação começava com o simples ato de decidir. E agora, mais do que nunca, a pergunta se tornou um grito. Estou pronto para enfrentar a verdade da minha mente? Rafael ainda estava de pé na calçada, o olhar perdido no horizonte, quando uma sensação profunda de desconforto tomou conta dele. O vazio do pôr do sol era um reflexo direto da escuridão dentro de sua mente. Ele se deu conta de que a batalha não era com o mundo à sua volta, mas com a prisão de sua própria criação mental. A mente fraca que possuía não era apenas um fardo, era uma cadeia que ele mesmo forjara. Por que continuo vivendo dominado pela mente fraca? A pergunta ecoava, terna e cruel, em meio à tumultuada adivinhação das suas memórias. Ele se lembrava daquelas tardes no colégio, quando as expectativas eram uma sombra constante. O riso dos colegas soava distante, como um eco perdido. Tudo o que fazia parecia sempre insuficiente. Todo esforço era motivado pelo desejo de ser visto, de agradar os outros. A verdade pura e dolorosa se impôs, como um peso no peito. Ele havia construído sua identidade em torno da aprovação externa. Uma construção frágil, prestes a desmoronar. Enquanto o silêncio o cercava, Rafael percebeu que esse mesmo silêncio amplificava os gritos internos. As palavras da sua infância se tornaram um mantra cruel em sua mente. Faça melhor. Não é suficiente. Ressoavam como uma sentença de condenação. No fundo, ele sabia que essa busca por validação era um padrão repetido que o estava levando a um abismo. Cada dia, uma nova rodovia de expectativas e comparações. E ele estava preso, mesmo que as chaves estivessem em suas mãos. Por que busco controlar o que não depende de mim? Ele questionou. A voz interna, agora mais amarga. Era como se estivesse de frente a um espelho quebrado, refletindo pedaços de um eu fragmentado. A sensação de que poderia ter mudado tudo isso antes, de que poderia ter quebrado esse ciclo, o consumiu. Toda vez que se deixava levar pela ansiedade, ele perdia um pouco mais de si. As comparações se tornaram grilhões, e o apego ao seu trabalho se transformou em um grito de socorro. A memória de uma conversa com um amigo, anos atrás, surgiu de repente. Rafael, você precisa entender que não é o que você faz, mas quem você é. Na época, ignorou, mas agora, essa afirmação parecia carregar um peso imenso. Ele nunca havia se permitido explorar a realidade de seus próprios sentimentos, sempre escondendo-se atrás de resultados e validações. O controle que buscava, sempre almejando alcançar o incontrolável, o manteve incapaz de ver sua própria força. A liberdade estava sempre ao alcance. Mas ele se permitia ser um refém de sua própria mente. Até quando vou fugir da minha responsabilidade de disciplinar minha própria mente? O pensamento o atingiu com a força de um soco no estômago. A verdadeira luta não era enfrentar os outros, mas a batalha incessante que travava dentro de si. Ele percebeu que esse autocontrole que tanto buscava estava, na verdade, enfraquecido pela falta de disciplina. Ele precisava assumir a responsabilidade pela sua própria vida e por suas reações. Tudo o que buscava fora
sempre um reflexo daquilo que deveria encontrar dentro de si. A libertação não viria de aplausos ou de reconhecimento, mas da aceitação dolorosa de que ele era muito mais do que uma série de rótulos. Essa revelação lhe causou um desmoronamento interno. Era hora de encarar a verdade dolorosa sobre si mesmo e o papel que sua mente fraca desempenhava em seu sofrimento. Rafael respirou fundo, sentindo a necessidade cada vez mais urgente de romper essas correntes. A escolha certa não era a mais fácil, mas ao mesmo tempo parecia ser a única. E futuro estava diante dele como um mistério. O caos da mente ainda persistia, mas uma nova semente de coragem havia sido plantada. Estava claro que o caminho seria longo e exigiria uma disciplina jamais praticada, mas ele finalmente entendia que a verdadeira transformação começava com o simples ato de decidir. E agora, mais do que nunca, a pergunta se tornou um grito. Estou pronto para enfrentar a verdade da minha mente? Rafael estava de pé, sob a luz suave do fim de tarde, sentindo o peso das últimas semanas se dissipar. O sol se punha lentamente, tingindo o céu em tons de laranja e roxo. E ele percebeu que, pela primeira vez, o silêncio não era aterrador. Era reconfortante. Era como se todas as vozes externas e os gritos internos que tanto o atormentavam tivessem encontrado sua pausa, permitindo que ele finalmente escutasse sua própria essência. Enquanto caminhava lentamente pela praça, Rafael respirou profundamente, sentindo o ar fresco entrar em seus pulmões. O eco de suas reflexões ainda reverberava dentro dele, mas agora eles não traziam mais angústia. Em vez disso, se transformaram em uma sinfonia de clareza. Ele havia passado por um intenso aprendizado sobre disciplina e autocontrole, não como algo teórico, mas como uma verdade visceral que se enraizava em seu ser. Rafael sorriu ao se dar conta de que o mundo lá fora continuava o mesmo. As pessoas ainda corriam apressadas. A cidade, envolta em seu caos habitual, não havia mudado. Contudo, ele não se sentia mais prisioneiro desse turbilhão. A ansiedade que antes dominava seus pensamentos havia se tornado um espectador distante. O silêncio interno é a única liberdade, ele repetiu para si. E por essa verdade, ele se despedia dos padrões que o amarravam. Ele lembrou de uma conversa com um velho amigo que lhe disse uma vez: a verdadeira força nasce da disciplina e da autoconsciência. Nesse instante, Rafael compreendeu que precisava deixar para trás a necessidade de validação externa. A disciplina que ele cultivava agora não era apenas um conceito, era seu superpoder. Ele se despedia da mente fraca que tanto o limitou, ciente de que a verdadeira mudança ocorria de dentro para fora. Enquanto observava o pôr do sol, Rafael também observou aqueles que estavam ao seu redor. Havia pessoas rindo, outras discutindo, algumas até parecendo perdidas. Ele ponderou sobre quantas delas, assim como ele, estavam lutando para controlar algo que estava além de seu alcance. Ele compreendeu que a vida continuaria a apresentar desafios e incertezas, mas a maneira como ele reagiria a tudo isso era agora uma escolha sua. O sentimento de impotência que tanto o dominou se dissipou. Ele decidiu que sairia daquela praça, não como um homem quebrado, mas como alguém que finalmente entendeu. Quem controla a própria mente, controla a própria vida. Com um aceno silencioso, Rafael se despediu de seu antigo eu, da mente que buscava reconhecimento em todos os lugares, exceto dentro de si. Agora não havia mais espaço para o descontrole. Ele se tornara o arquiteto de sua própria paz interna. Rafael sabia que a jornada não terminava ali. Era apenas um novo começo, repleto de promessas e liberdade. O silêncio interno que na infância se sentiu como um peso,
agora era seu lar, seu refúgio e sua força. Ele não se tornara um super-herói, mas encontrou dentro de si a capacidade de dominar suas emoções e pensamentos, desprovido da necessidade de aprovação alheia. E essa descoberta era tudo que ele precisava. Com um último olhar para o horizonte, que se despedia do sol, Rafael sentiu uma onda de alívio. Ele tinha a certeza de que nada mudaria ao seu redor até que ele mudasse a si mesmo. E agora, ele estava finalmente pronto para viver essa verdade. E atenção, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal. Não dá para esperar nem mais um segundo. Só quem é realmente parte dessa comunidade sabe o quanto isso importa. Esmaga esse like agora. Isso faz toda a diferença pro algoritmo e mantém esse tipo de conteúdo vivo. Inunde os comentários agora com sua opinião. Qual foi sua maior reflexão? O que mais te impactou? Eu quero ler absolutamente tudo o que você sentiu assistindo isso. E não pense em sair daqui sem compartilhar esse vídeo com no mínimo 5 pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Esse é o momento de mostrar que você faz parte disso. Não enrola, não deixa para depois. Bora fortalecer essa comunidade que cresce e transforma vidas todos os dias.